Eu vou contar uma história para vocês que muitas pessoas já ouviram falar, mas às vezes cai no esquecimento, mas eu acho uma história muito interessante. E durante o período em que Lula era presidente da outra vez, que teve o mensalão, que o pessoal chamava Lula lá e os 40 ladrões. Pois bem, era se referindo ao fato de Ali Babá e os 40 ladrões ser uma história muito famosa que fala sobre ganância, sobre disputa e sobre roubo. Mas não entrando nessa questão política, eu vou contar para vocês a história das 1001 Noites de Ali Babá e os 40 ladrões. E você vai descobrir que uma mulher foi a verdadeira heroína dessa história. Essa história faz parte dos contos das 1001 Noites. Mas ela não está nos manuscritos originais árabes, ela aparece já mais tarde. No século XVIII, o tradutor francês Antoine Galland, ele insere esse texto dizendo que ele ouviu essa história contada por um sírio. A história começa falando sobre dois irmãos, Ali Babá, que era um cortador de lenha, uma pessoa bem simples, e Cassim, que era um mercador, que tinha dinheiro e viviam na mesma cidade. Um dia, cortando lenha na floresta, Ali então vê um grupo de ladrões, de mais ou menos 40 homens, entrarem numa caverna misteriosa. E ele chega na entrada e fala: "Abre-te, Sésamo". Sésamo é o nome de uma planta árabe. E na hora de sair, ele fala: "Fecha-te, Sésamo". Ali grava rapidamente aquilo ali. Quando eles se afastam um pouco, ele chega na porta da caverna e faz o teste, né? Abre-te, Sésamo. A caverna se abre. Ele entra e fica impressionado. Quando ele consegue ter um pouco de luminosidade, ele vê que tem tesouros, que tem tecido de tudo quanto é tipo, que tem tapetes, tem muita coisa valiosa, ouro, prata, mirra. E ele vai e decide ir embora com medo e tal, pega um pouco daquele tesouro, coloca no seu jegue, um saco mais ou menos, e volta para casa. Quando ele chega em casa, ele conta para a mulher a história que aconteceu e a descoberta que ele fez. A esposa, então, vendo aqueles tesouros, aquele saco de coisas, e fala assim: "Vamos pesar isso aqui". Ela então, ele fala assim: "Mas a gente não tem balança". "Não, eu vou pedir a minha cunhada, a esposa do irmão do Cassim". Aí ela vai lá na casa, como o Cassim era mercadora, lógico que ele teria uma balança. Ela vai na casa do Cassim e pede uma balança emprestada. Malandramente, a mulher do irmão pensa assim: eles são pobres, não tem nada. Então, vou passar aqui um unguento nessa balança e descobrir o que eles estão pesando. E realmente dá certo, porque ela vem com um pedacinho de prata, um pedacinho de ouro, e ela vai e conta para o Cassim, que é o marido. O marido, então, vai procurar ali para saber o que está acontecendo, porque ele não tem dinheiro, não tem nada, como é que ele aparece com aquele tesouro? Ele vai lá, pressiona o irmão conta toda a verdade. Ele, então, quer que Ali conte para ele onde é de qualquer maneira. Ali fala que é melhor esperar, que são muitos homens, que são perigosos. E ele: "Não, me conta onde é, que a gente vai lá amanhã junto". Ali, então, conta onde fica a caverna, explica exatamente o local e marca com o irmão de voltar no dia seguinte. Só que Cassim era muito ambicioso, então ele resolve ir antes do irmão. Ele vai lá, fala as palavrinhas mágicas na entrada da caverna: "Abra-te, Sésamo". E a caverna se abre, ele entra, pega um monte de tesouro, só que na hora de sair, ele não se lembra a palavra mágica. Ele pensa em tudo que é planta: "Abre-te, manjericão, abre-te, hortelã". E ele não lembra do tal do sésamo. Os ladrões chegam, encontram ele dentro da caverna, esquartejam ele e colocam ele pendurado na parte de dentro da caverna. Após o desaparecimento do irmão por alguns dias, Ali decide que vai na caverna ver o que aconteceu. Chegando lá, ele se depara com o irmão esquartejado. Ele então pega o corpo do irmão e leva consigo. E decide dar um enterro justo, né? Muçulmano, né? Como eles eram. Enterrar o seu ente querido, né? Ele então leva o irmão para enterrar. Só que chegando lá, a escrava dele, que chamava Morgiana, ela diz para ele: "Olha, se a gente enterrar ele assim, a cidade toda vai comentar, né? Por que ele foi esquartejado? É melhor a gente
ganhar um tempo, fingir que ele está doente e depois enterrá-lo. E assim fizeram. Começaram a ir aos farmacêuticos, né, as pessoas que mexiam com medicamentos naquela época, para procurar medicação, fingindo que ele estava doente. Depois chamaram um sapateiro para costurar o corpo e fizeram o enterro dele. Logo, os ladrões perceberam que levaram o corpo. Então, alguém sabia o segredo da caverna. E começaram a investigar. Mandaram um dos ladrões investigar e se meter no meio do povo para descobrir quem tinha sido enterrado há pouco tempo, se alguém tinha sido esquartejado. E começaram a investigar, até que chegou no sapateiro. Quando chegou no sapateiro, logicamente, chegaram até Ali Babá. Ele, então, vai lá e faz um X na casa, marcando que era aquela casa, porque os ladrões voltariam para se vingar. Morgiana, malandramente, percebe que marcaram a casa. Então, ela vai lá e marca todas as casas em volta com a mesma marca. Quando o chefe dos ladrões volta e descobre, percebe que o ladrão não tinha marcado a casa certa, marcou várias casas, ele manda matar o ladrão. E então, ele decide que ele voltaria com seus homens. Então, ele pega um daqueles vasos grandes de azeite, vários vasos daquele, bota numa carroça e coloca os homens escondidos dentro, sendo que alguns daqueles vasos tinham azeite mesmo. O homem vai à casa de Ali, se apresenta como um mercador, diz que está cansado, que está viajando, e Ali Babá recebe esse homem na casa dele. Então, e ele guarda a carroça lá no cantinho, nos fundos. Morgiana, que estava preparando a comida, tal, com as outras mulheres da casa, decide, então, pegar um pouco de azeite lá nos contêineres lá do homem. E chega lá, ela escuta os ladrões conversando. Ela, então, pega um bocado de azeite que ferve e joga dentro dos cântaros que estavam com os outros homens. Eles estavam cochichando, tipo assim, que o patrão ia chegar e iria logo dar sinal. E quando eles escutam ela andando por ali, eles começam a cochichar. Será que é ele? Será que está na hora de sair? Não sei o quê. Mas não, ela vai, joga azeite fervendo e mata todos os ladrões. Quando o chefe dos ladrões sai, percebe aquilo ali, que os homens dele morreram, ele então decide que ele vai fazer vingança depois, a sangue frio. Ele volta então na caverna, ele retira um pouco dos seus produtos, né, tecido, tapete, tudo mais. Começa a se infiltrar ali no povo, fingindo ser um mercador, e começa a negociar tapete, tecido, mirra, ouro, prata. Pega a confiança principalmente do filho de Ali Babá. Mas nisso já se passou algum tempo, alguns anos. Até que um dia o filho de Ali decide levar o homem na casa dele para jantar. O homem vai armado com uma adaga para poder matar Ali Babá. Aliás, ele queria acabar com a família inteira, inclusive com o filho que ele tinha se tornado amigo. Mas Morgiana, esperta como era, memorizou a cara do cara e falou: esse cara é aquele que veio aqui com os ladrões naquele dia. Então, no meio do jantar, antes que o cara fizesse qualquer coisa, ela começa a se apresentar com uma espada. Ela era uma mulher super bonita e tal, e ela começa a fazer aquela dança árabe, assim, de odalisca com uma espada. E do nada, ela pega a espada e atravessa o corpo do ladrão, matando. Ali, Babá e o filho e a esposa ficaram apavorados, disseram: você desgraçou nossa família. Então ela conta: vocês não estão lembrando da cara dele? Ele era aquele homem que veio com os ladrões, ele é o chefe dos ladrões. E então Ali Babá fica super grato a ela, que pela terceira vez salva a família dele, dá a ela liberdade e oferece ela em casamento para o filho dele. E no final das contas, todo mundo fica feliz. E essa história não foi contada por Sherazade nas Mil e Uma Noites. Aliás, Sherazade também era uma grande heroína que salvou 1001 mulheres de morrerem contando histórias para o sultão. E aí, você sabia bem dessa história? Deixa aqui nos comentários.